Chegando do Maranhão, sem nada, perdida, sentei ali no fundo daquela igreja, com medo de tudo e de todos. Mas quem me levou estava ali. Glória a Deus. Aquele pastor André chegou, levantou-se daquele altar, foi a minha direção. Foi aonde Deus abriu o mar vermelho na minha vida. Quando aquele pastor chegou e colocou o dedo sobre o meu nariz e disse com toda a veemência que Deus fala na terra, como hoje Ele está me usando para te falar, que Deus ainda tem resposta para você. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos ao seu Pod Cristão, mais um dia de testemunho, mais uma semana aqui junto com vocês. E continuo aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Recreio dos Bandeirantes, e eu estou aqui com uma mulher de Deus, pastora Maria Marinho, isso mesmo, uma mulher de Deus, como eu falei. Ela é natural de São Luís do Maranhão, mas ela é carioca há 30 anos. Ela mora aqui no Rio, uma mulher abençoada que daqui a pouquinho vocês vão conhecer a história dela. A pastora Maria, ela é casada com o seu Dário Navarro. Ela é mãe de 2 filhos, Leandro e Ricardo Marinho. Ela também é vovó de 2 netinhos, o Juan e o Luiz Rickson. A pastora, ela é fundadora e presidente do Ministério Falando de Cristo, que está em São Luís do Maranhão. Você fica aqui conosco, nos acompanhe, você que é aí de São Luís do Maranhão, o meu grande abraço aqui de toda a equipe do Pod Cristão, e fique aí atento porque a pastora no finalzinho aqui do vídeo, ela vai falar direitinho o endereço aqui do seu ministério, da igreja, onde ali Deus deu a graça dela ser fundadora, e aí você pode estar ali também visitando e cultuando com os amados ali do Ministério Falando de Cristo. E falando de Cristo, estamos aqui para falar as maravilhas que Deus operou na vida da serva dela. Ela vai contar aqui o seu antes, o seu depois, a sua caminhada com Cristo, vai falar de experiências, ela vai falar de muita coisa que vai edificar a sua vida. Então não saia desse vídeo, porque esse canal aqui te encontrou. Isso mesmo, não foi você que encontrou esse canal, foi Deus quem colocou esse canal de bênção na sua vida para você ser mais do que abençoado e abençoada. Se você ainda não faz parte aqui do nosso grupo, do nosso canal, vem e fica aqui conosco, porque vai ser mais um tijolinho nessa missão que Deus colocou nas nossas mãos. Mais um membro aqui é muito significativo para nós. Cada um membro, cada pessoa, cada compartilhamento, cada mensagem que você deixa aí nos comentários vai ser muito bom, porque assim a gente vai caminhando juntos. Sem mais delongas, aqui está ela, a pastora Maria Marinho. Minha amada, seja muitíssimo bem-vinda aqui no nosso Pod Cristão. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? Estou muito feliz, mais um dia poder falar de Jesus, falar das maravilhas desse Deus, né? Então, muito obrigada pelo convite, já agradeço. E estamos aqui para falar um pouco desse Jesus, do que ele fez e do que ele faz e continua fazendo. Oh, amém. Amados, antes da pastora entrar aqui no testemunho dela, eu tenho ressaltado isso nos testemunhos aqui no Rio de Janeiro, porque o nosso estúdio não está pertinho, não estava perto da irmã Maria. Agora sim ela já está aqui, mas igualmente aos demais amados que passaram por aqui, eles tiveram um esforço para estar aqui conosco, e nós valorizamos isso no Senhor Jesus. E missão é isso, missão nem sempre a jornada vai estar perto, né? A gente precisa sempre dar o passo de fé, então eu quero deixar aqui esse agradecimento em público à pastora que se ocupou de vir até aqui, e não foi fácil chegar, mas ela veio porque missionário é missionário, missionária de Deus é missionária, e onde ela é chamada, onde ele é chamado, ele vai ali contar as maravilhas do Senhor. Então Deus abençoe grandemente
pastora Maria Marinho. E eu vou começar aqui falando com ela, é a pergunta gancho, vocês já conhecem, vocês que nos assistem aqui no Pod Cristão, sabe que eu faço uma perguntinha aqui para a gente saber o antes e depois. E, pastora Maria, como foi a senhora na infância? Nos conta como foi que a senhora chegou a ter Jesus. A minha infância foi uma infância assim bem sofrida, porque eu venho de um lar, né, um lar católico, nasci num lar católico e fui crescendo. Com 6 anos, minha mãe me deu para um tio, né, me criar, e eu louvo a Deus por a vida desse tio, a qual me criou. E quando retornei para minha mãe, já tinha outros irmãos, não me conhecia, e foi aí que eu fui, né, entender sobre a minha infância um pouco, porque eu fui criada num lar que não tinha outras crianças, era só eu. Mas foi uma infância difícil, mas no mesmo tempo boa, né? Louvo a Deus por isso. E fui crescendo até chegar um momento com 16 anos, perdi o meu pai, né? Perdi o meu pai e minha mãe ficou com 9 filhos para criar. Uma semana antes do meu pai falecer, eu com 16 anos, ele chegou e disse para mim, eu como a filha mais velha, né, mulher, e ele falou para mim assim: olha, filha, você vai tomar conta da sua mãe. E isso, com 16 anos, sem entender muito bem a palavra que ele deixou sobre mim, e eu fui dando início numa vida mais dura, né? Mais responsabilidade para mim, porque eu tinha que arcar com a minha vida e com a vida da minha mãe e com 8 irmãos. E isso foi, né, um ano mais ou menos. Dessa frase que o meu pai falou, durou uma semana para ele falecer. E minha mãe morava numa cidadezinha muito pequena, no interior do Maranhão. Tirei minha mãe dessa cidade, levei para outra cidade, para o meio da família dela. E com 16 anos, eu tinha 16. Com 17 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, né? E ele veio, né? Eu precisava de uma casa, eu precisava ajudar minha mãe, eu precisava ajudar, né, a criar os meus irmãos, porque não tinha outra saída. E foi aonde eu pedi muito a Deus. Eu, claro, eu vim de um lar católico, mas a minha mãe dizia que era católica, mas não era católica, porque o católico, ele vai ele vai à missa, ele faz o seu devocional, ele ora a Deus, ele tem a sua fé em Deus. E minha mãe não, minha mãe só dizia que era católica. Mas eu fui crescendo e fui me tornando uma católica muito fervorosa, entendeu? E é onde eu fui buscando em Deus, né, ali como católica, a resposta para ajudar a minha mãe. E com 17 anos eu decidi que eu ia casar, né? Decidi que eu ia casar. E casei. Com 20 anos eu tive o meu primeiro filho. Aí casei e trouxe quase todos os meus irmãos para morar comigo. E isso vem muito do nordestino, do brasileiro, acolher a sua família. Responsabilidade para si. E fui trazendo meus irmãos e graças a Deus, né, criei uma que hoje é praticamente a mãe dos meus filhos. E nisso, meu esposo, eu conheci ele vinha do alcoolismo, né? Quando a minha mãe conheceu ele, minha mãe chegou e disse assim: olha, Maria, não casa porque não vai dar certo. E eu olhei para trás a frase do meu pai, e eu disse: não, eu preciso ter uma casa, ter um lar para ajudar a minha mãe, e eu vou casar com ele, né? E eu casei com essa pessoa, uma pessoa muito do bem, muito boa, me amava muito, né? E ficamos 7 anos casados, mas sempre dizendo para ele que se ele continuasse no alcoolismo, eu não ficaria com ele. Sabe assim, porque o alcoolismo ela é uma doença, que ela não acaba só com quem pratica, mas ela acaba também, ela destrói
quem está perto. Isso aconteceu comigo. E chegou uma determinada data e momento que eu decidi, olhei para dentro de mim e disse que eu não queria mais aquela vida. Eu não queria e não aceitava mais aquela vida. Cheguei, conversei com ele, já tinha meus 2 filhos, o Leandro, o Ricardo, o Leandro com 7 anos, o Ricardo com 3 anos. E eu disse para ele que eu não queria mais aquela vida. Algo Deus já tinha colocado no meu coração. E eu disse, olha, chegou o momento, eu deixei, falei assim, daqui para frente agora é você e eu, né? Você vai tocar sua vida e eu vou tocar a minha. E ele disse para mim, disse assim, olha aqui, Maria, é isso que você quer? Eu disse, sim, é isso que eu estou querendo, sim. Minha mãe já tinha casa, os filhos crescidos, então não tinha mais porque eu vivia a vida da minha mãe, sabe, Rosana? Então, eu quero dizer assim uma coisa aqui para você que tá nos assistindo. Muitas das vezes você não entende por que que você está passando por tanta luta, ou você não está entendendo o momento que você está vivendo. Eu quero dizer aqui, Rosane, que o momento que você está vivendo, o momento agora, é Deus te fazendo você viver uma luta para você entender Deus mais tarde. Porque eu não entendia por que que Deus estava fazendo aquilo comigo. E ali foi onde eu me separei. Com um mês de separada, eu tinha minha casa própria, tudo perfeito, não tinha por que desmoronar naquele momento. Eu pensava que eu ia ficar dentro da minha casa, aonde foi o erro, né? Naquela época, em 96, eu ainda não tinha muito conhecimento de muitas coisas. E também nós só vamos conhecendo quando nós aceitamos esse Jesus. Foi ali que ele disse para mim, olha, Maria, você quer a sua vida lá fora? Você vai tocar ela lá fora. E eu vou ficar dentro de casa, porque a casa é minha e a rua é sua. Uau. Exatamente. E aí o que que aconteceu? Eu fui lutar. Todos os dias eu ia colocar os meus filhos para dormir. E um belo dia, uma senhora de cadeira de roda chegou para mim, eu desmalhei, que a gente brigava muito, conflitos, né? No começo de um final de um relacionamento, tem muitos conflitos. E para isso que sem Deus a gente não entende os conflitos. E isso gera muita dor, muita dor. Talvez você que tá nos assistindo, tá passando por esse momento de dor, de separação, mas eu quero te dizer uma coisa, que você pode ter certeza que essa dor vai gerar uma alegria lá mais na frente. Porque assim aconteceu comigo. Um belo dia desmalhei, uma senhora de cadeira de roda, que muitas das vezes nós não damos nada para um cadeirante ou para alguém que está na rua, e essa senhora cadeirante disse para mim que a solução para aquele meu problema que eu estava vivendo naquele momento era Jesus. Amém. Era Jesus. Glória E a eu Deus. disse, mas como é Jesus? Ela disse, exatamente, hoje eu não vou para a igreja e meu filho vai te levar para a igreja. E eu aceitei aquele desafio. Eu aceitei aquele desafio com ser um pingo de força e ser um pingo de fé. Que eu conhecia a Deus. É uma coisa bem que eu quero deixar bem clara. Que muitas das vezes você conhece a Deus, mas você não conhece Jesus. E nós temos que entender que Deus, ele te dá uma oportunidade de você conhecer verdadeiramente a Cristo, que vai transformar a tua dor em alegria, sofrimento em bênçãos. E naquele dia, eu chorando e dizendo, eu quero ir a Jesus. E uma coisa que eu quero também deixar aqui clara sobre o ir à igreja. Eu tinha medo de ir à igreja, porque eu tinha medo de cair endemoniada. Isso aí é um relato que muitas das vezes a pessoa está sofrendo dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e pode até receber um convite. Vamos, eu quero te levar à igreja. Vamos, quero te apresentar meu pastor. Você, dentro de si, diz não. Porque tem uma voz que grita dentro de você para dizer para você não ir. Sabe por quê? Porque o pecado, a sujeira, ela nunca quer deixar você. E eu tinha medo de ir à igreja porque eu tinha medo de manifestar os demônios. Porque era a igreja universal que eu teria que ir. E uma coisa que me chamava a atenção naquela época, 96,
que a Universal estava, eu não estou aqui trazendo, Rosana, a placa de igreja, mas eu quero deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que acham que, eu não vou à igreja porque o pastor é ladrão. Eu também pensava isso. Eu também pensava isso dia e noite. Vou para a igreja nada, a igreja universal, só pede dinheiro, cai demônios. Aonde isso vem sobre os nossos ouvidos, para que você venha enfraquecer cada dia mais. Cada dia mais você vem enfraquecer a não conhecer a Jesus, o libertador da dor, o libertador do sofrimento. E aí eu fui numa bela tarde, numa bela noite, eu fui a essa igreja. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com Jesus. Glória a Deus. Eu me deparei com Jesus e eu só chorava. E ali eu aceitei a Jesus. Com uma semana que eu tinha aceitado esse Jesus, eu fiz um desafio com esse Jesus. Eu falei, se ele que me aceitou, não foi eu que aceitei a ele. Eu falei, Deus, se o Senhor me aceitou, eu quero sair dessa cidade. Eu quero sair dessa cidade. Eu não aguento mais o sofrimento. Com uma semana que eu tinha aceitado Jesus, a minha vida começa a tomar um rumo diferente. E ali eu botei o meu rosto para a parede e pedi uma direção a ele. Se ele fosse comigo, que ele me tirasse daquela cidade. Isso foi numa segunda-feira. E quando foi na terça, eu fui numa escola que eu tinha uma amiga. E eu quero dizer para você que está assistindo esse post. Eu quero te dizer com toda certeza que esse Deus, ele usa o adversário, ele usa o macumbeiro para poder te abençoar. Eu cheguei naquela escola e tinha uma macumbeira muito famosa do Maranhão. Trabalhava para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo, para todos os cantos do Brasil e fora do Brasil. E a filha dela morava no Rio de Janeiro. E eu cheguei e disse para ela, olha, fulana, me ajuda, né? A sua filha está no Rio de Janeiro, peça para ela me levar para o Rio de Janeiro. E ela disse assim, olhou para mim e disse assim, você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu disse sim, quero ir. Numa terça. Quando foi na quinta-feira, ela me chamou e disse assim, você tem dinheiro para ir para o Rio de Janeiro? Eu disse não, mas eu vou, eu quero ir. Ela disse, então te arruma, porque amanhã você vai. Sexta-feira. Segunda para sexta foi muito rápido. Arrumei minha bagagem, arrumei o dinheiro para vir para o Rio de Janeiro. E assim, Rosana, começou minha história, aceitando a Jesus e pedindo uma direção a ele para poder ele me tirar do estado do Maranhão, a qual ele me tirou. E hoje eu tenho já 30 anos do Rio de Janeiro. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. E a senhora contou aqui no início, pastora, que sobre a cadeirante, aquela mulher que foi a voz profética para anunciar a salvação na sua vida. E nos chama aqui a atenção porque as nossas deficiências não limitam Deus, não pode limitar. A gente tem que ser canal de bênção, porque muitos crentes, muitas pessoas que estão nos assistindo e a gente fala assim, não, eu tenho esse problema, então não posso falar de Jesus. Eu estou doente, não posso dizer que Jesus cura. Eu estou em uma situação de desespero, não posso dizer que Jesus, que o fardo dele é leve. E isso nos impacta como crente. Aquela mulher tinha tudo para não lhe acudir, estava numa cadeira de roda e só quem está numa condição de cadeirante sabe os problemas que tem, as dificuldades e limitações que tem. Mas Deus daquela mulher foi maior, como aquela menina que estava na casa de Naamã, que estava ali, né, escrava, estava de certa forma servindo a Naamã, que nem sequer era judeu, ela foi tomada, né, na verdade, levada ali para servir, não estava numa condição de liberdade, mas aquela menina foi voz também profética, porque disse, se ele conhecesse, né, o profeta. Então, assim, que maravilha, pastora. Rosane, e o que mais interessante dessa cadeirante, que eu sempre hoje, né, eu falo sempre deixo esse testemunho, porque a Bíblia vai falar que nós vamos apresentar algo para Jesus, o que nós fizemos aqui na terra. Qual foi o que você tem para dar para eles, né? As obras. E eu sempre digo, sempre nas minhas orações, ela já é falecida, né? Eu tenho certeza
que na coroa daquela mulher tem uma pedra que até hoje, quando eu falo dela, eu me emociono, porque a coroa daquela mulher, ela tem uma pedra preciosa. Glória a Deus. Ela tem uma pedra preciosa, sabe por quê? Quero dizer para você que está ouvindo, que ela sabe como foi que ela falou assim para mim, Rosana? Ela disse assim para mim: hoje eu não vou para a igreja. Sabe como ela ia para a igreja, Rosana? De bicicleta. Meu Deus. O filho tirava ela daquela cadeira, colocava naquela bicicleta e ia para a igreja. E ela disse: hoje eu dou a minha bicicleta para o meu filho te levar. E eu fui naquela bicicleta, aonde eu encontrei o meu mestre, o meu Jesus. Então eu quero dizer assim, ela fez a missão. E trazendo essa missão dessa senhora para a minha vida. E eu chegando aqui, aí a menina, né, disse para mim assim: já estou entrando na minha nova vida, Rosane. No Rio de Janeiro. A mãe dela disse assim: ó, sexta-feira, se tiver tudo certo, você viaja. Eu falei: tudo bem, viajo sim. Nós temos que ter determinação. Nós temos que ter coragem, determinação, fé. Porque da própria hora que nós aceitamos esse Jesus de verdade, uma coisa que é gerada dentro de nós, que aceitamos esse Jesus de verdade, gera fé. E eu sempre, uma coisa eu aprendi na minha vida. Quando eu bati o pé naquela igreja, quando eu entrei dentro daquela igreja, não foi eu que fui dentro para ali. Foi o meu Jesus me levando. Foi o meu Jesus dizendo assim: filha, desde o ventre da tua mãe, né? A Rosane perguntou aqui para mim como foi minha infância. A minha infância, trazendo um pouquinho mais da minha infância, que eu vou passear sobre o meu testemunho. Quando a minha mãe engravidou de mim, o próprio inimigo queria me matar dentro da barriga da minha mãe. Mas ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque já tinha uma grande obra aqui fora para que eu possa exercer e estou exercendo. E a menina mandou para mim: não, pode vir que eu vou arrumar uma vaga aqui no Rio de Janeiro e te colocar. E Rosane, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, viajei, peguei o ônibus em São Luís do Maranhão. Na sexta-feira, cheguei no Rio. No domingo, lembro como fosse hoje, no domingo. E ali ela foi me pegar na rodoviária e me levou para uma vaga. Uma menina que mal sabia falar. Eu tinha 28 anos, 27, 28 anos. Eu não sabia ler direito, falar. E aquela jovem me jogou numa vaga em Benfica. Lembro como fosse hoje, com 19 mulheres. Meu Deus. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu sei que Jesus está comigo. Jesus está comigo. E quando Deus deu uma ordem a Abraão: sai do meio da tua parentela, porque, né, te abençoarei grandemente. E ali dentro daquelas 19 mulheres, o próprio Deus colocou um anjo. Eu cheguei no domingo sem comida, sem dinheiro para comprar comida, sem dinheiro para tomar um café, sem dinheiro para nada, para nada. Mas dentro daquela casa, junto com aquelas 19 mulheres, tinha um anjo de Deus. Glória a Deus. Eu cheguei 5 horas da tarde, quando foi à noite, ela perguntou para mim: filha, você vai jantar? Eu disse: não vou jantar. Aí ela: eu vou te servir o jantar. Me serviu o jantar. Quando dormi, quando foi no outro dia, me serviu o café. Esse é Deus, que quando dá uma ordem, né? Quando ele te dá uma ordem, quando você abre o coração para aceitar Jesus, não é mais você que comanda a sua vida, é Jesus que comanda o barco. Amém. É Jesus. E quando foi isso, foi domingo, na segunda-feira ela me convidou, aí ela estava se arrumando, aí eu olhei assim para ela e disse: vó, você vai à igreja? Ela: sim, vou à igreja. Aí ela olhou assim para mim, você vai? Eu falei: sim, quero sim. Aí ela pegou e disse assim: pois eu vou entrar pela frente do ônibus e você
paga a sua passagem. Eu, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Comecei a glorificar a Deus no coração ali. Né? Me arrumei rápido e fomos. Um culto muito abençoado na Barreira do Vasco. Lembro como fosse hoje. Chegando ali, eu não sabia que Deus falava com o ser humano na terra, face a face. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, Ele está falando com você nessa tarde, face a face, porque eu tenho certeza, Rosane, que tem pessoas que estão assistindo nesse post e Deus vai falar com você, vai liberar para você o que você está precisando. Sabe por quê? Porque quando nós damos ouvido à voz do Senhor, nós damos ouvido ao comando desse Deus, nós vamos, minha irmã, podemos passar pelo deserto, mas esse deserto, ele floresce, porque é lá no deserto que faz florescer. E ali eu cheguei naquela congregação sem saber que Deus falava na terra. E quando começou o culto, o culto deu andamento, já estava no meio, chegou-se um pastor chamado pastor André, de Itaboraí. Quando aquele pastor chegou na igreja, sentou no altar, e eu lá atrás, toda humildezinha, imagina a igreja, né? Chegando do Maranhão, sem nada, perdida, sentei ali no fundo daquela igreja, com medo de tudo e de todos. Mas quem me levou estava ali. Glória a Deus. Aquele pastor André chegou, levantou-se daquele altar, foi a minha direção. Foi aonde Deus abriu o mar vermelho na minha vida. Quando aquele pastor chegou e colocou o dedo sobre o meu nariz e disse com toda a veemência que Deus fala na terra, como hoje Ele está me usando para te falar, que Deus ainda tem resposta para você, que Deus ainda muda cativeiro. E aquele pastor disse para mim: filha, foi eu que te trouxe nesse lugar. Filha, foi eu que te trouxe daquela cidade. Filha, você não está entendendo nada. Filha, não é para você entender agora, é para você entender amanhã. Filha, eu trouxe você para esta cidade, para esse estado. Filha, você não vai viver, né? Você aqui não vai mendigar o pão, você não vai passar fome, você vai viver Deuteronômio 28, enquanto você existir na terra. Foi forte, né? Eu não entendia nada de Deuteronômio 28, que nem você pode estar nesse momento aí questionando. Qual palavra, Senhor? Me dá uma palavra. Ele já está te dando uma direção. Deuteronômio 28, aquele pastor disse para mim que eu não ia pedir, eu ia ter para dar. Eu ia ter para dar. Isso daí foi na segunda. E ele disse para mim assim, ainda esta semana, Deus abrirá as comportas do céu sobre a sua cabeça. Você não vai pedir emprestado. Meu Deus. Quando foi na quarta-feira, eu já estava empregada, trabalhando na Barra da Tijuca. Esse é Deus. Quando você abre o seu coração e aceita esse Jesus de verdade, né? Então eu quero te dizer aqui nesse momento, nessa palavra, Deus faz milagre. Glória a Deus. Hoje eu entendo Deuteronômio 28 na minha vida, mas hoje, Rosane, eu me vejo como Radassa. Sabe assim? Eu me vejo como Radassa. Saí do Maranhão como Radassa. Mas hoje eu sou uma Esther. Aleluia. Aleluia. E o que eu quero deixar frisar bem nesse momento dessa palavra, Deuteronômio 28, ele diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardares os mandamentos do Senhor, que hoje te falo. Eu me converti em 96. Você perguntar para mim, Rosane, pastora Marinho, a senhora de 96 para 2005, a senhora já se afastou do Senhor? Nunca me afastei. Glória a Deus. Nunca me afastei. Nunca, Rosane. Glória me afastei dos caminhos do Senhor. E na quarta-feira estava empregada na Barra da Tijuca. Com um mês, correndo já com o meu testemunho, com o mês de Rio de Janeiro, o Senhor me deu um apartamento
mobiliado. Glória a Deus. E todos os dias indo louvar Deus. Glória a Deus. Nunca deixei de adorar o meu Senhor. Aleluia. Nunca deixei de adorar. Ah, isso te faz ser a melhor? Não. Muitas são as lutas, muitas são os desertos, mas sempre ali, ó, perseverando com o meu Jesus. Que Deus maravilhoso. Que Deus lindo, como Deus cuida. Deus, ele manda, mas ele respalda, né, pastora? Ele respalda, ele mandou Elias, né, lá para o Querite, mas ele cuidou no Ele cuidou. Querite, né? Foi corvo lá levar comidinha no bico. E é esse Deus que a gente serve. Essa história aqui de Radassa, que é maravilhosa, eu creio que todas as mulheres e homens também que estão nos assistindo conhecem, né? Essa pequena órfã que Deus, né, chegou ali no reino de Assuero como Radassa, mas se tornou rainha Esther, porque Deus, ele é um Deus de propósito. Deus, ele não nos manda para o cativeiro, para morrer no cativeiro, mas para fazer rainhas e reis ali no cativeiro, né, pastora? Exatamente. Glória a Deus. E o mais interessante que no dia desse que o pastor falou isso para mim, todas as promessas dele, ele falou para mim que ele me daria um esposo, né? Ele me daria um esposo que me faria andar, conhecer o Brasil e fora do Brasil. E aí eu falei, como, né? E passou-se o tempo. Com um mês, né? Voltando para o testemunho, com um mês aluguei o meu apartamento em Benfica. Aí um mês de Rio. Depois, alugado, tudo certinho, já fui colocar meninas fazendo o apartamento de vagas. Olha como Deus trabalha, né? Olha como Deus faz. Muitas das vezes, Rosane, a gente estamos numa determinada situação das nossas vidas que a gente pensa que não há saída, que não há mais saída para aquela situação que você está vivendo. Muitas das vezes você está passando um momento de escassez. Muitas das vezes você está aí, eu separei do meu esposo e agora vou morrer, agora não tem mais. Deus ainda é Deus, minha irmã. Ainda Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Amém. Quando Deus disse para mim que eu ia viver Deuteronômio 28, eu não ia pedir emprestado, né? Pastora, a senhora nunca pediu emprestado? Já, Rosane, já teve momentos na minha vida de deserto, tá? Mas eu quero trazer um pouquinho do que Deus falou naquele dia e para você entender. Deus disse que me daria um esposo, né? E eu falei, meu Deus, quando Deus fala, a gente pensa que é agora, né, Rosane? Hoje Deus pode estar falando no teu coração, que Deus vai abrir essa porta, que Deus vai abrir um mar vermelho para você passar. Você, opa, é hoje, amanhã eu já não estou mais nesse vale, amanhã eu já não estou mais nessa luta, né? Não, pode ainda durar dias, meses, mas Deus já falou contigo. Deus já falou contigo, ele já escreveu a promessa. Ele já fez, ele já deu o decreto. Quando Deus leva ali Radassa, entra dentro daquele palácio, ela entra como Radassa, mas o decreto já estava feito por Deus. Amém. Né? O decreto já estava feito por Deus. E ali, Deus, eu, né, sempre orando, buscando. No começo que eu falei que eu me converti na Universal, foi só a convenção. Não fiquei, sabe assim? Cheguei no Rio de Janeiro, esse culto não era na Universal, era numa Assembleia de Deus, a qual até hoje estou na Assembleia de Deus. Não estou pregando placa, mas estou dizendo, né, o lugar que me acolheu, o lugar que existe até hoje, a honra, né? Então, passou-se 2 anos trabalhando, com o mês de Rio, já tinha meu apartamento. Fui numa vigília no Maracanã. Encontrei-se um senhor, com acho que isso, 2 meses de Rio de Janeiro, né? Encontrei um senhor sentadinho ali no Maracanã. Cheguei mais cedo, não conhecia, por isso que cheguei mais cedo, para ver o local onde eu estava pisando. E aquele senhor sentou comigo e começamos uma conversa, né? E ele perguntou para mim se eu trabalhava. Eu disse, sim, trabalho na Barra. E pastora, a senhora trabalhou de quê, né?
Meu primeiro serviço aqui no Rio de Janeiro foi de doméstica. Não me envergonho de dizer, foi de doméstica. E aquele senhor disse assim para mim, de que você trabalha? Eu falei, não, eu trabalho na barra de doméstica. Ele disse, não, a partir de agora, você não trabalhará mais de doméstica. Eu trabalho na Clínica Santa Bárbara. Você sabe fazer o quê? Eu falei, não sei fazer nada. Em hospital não sei fazer nada. E Deus me fez uma promessa, né? E ali ele disse para mim, isso foi numa sexta, a vigília era de uma sexta para o sábado. Segunda-feira você vai lá na Clínica Santa Bárbara, aí em Botafogo. Segunda-feira, certinho eu estava lá. Meu Deus. Na terça-feira eu já comecei a trabalhar na Clínica Santa Bárbara. Com um mês de Clínica Santa Bárbara, comecei a trabalhar na Clínica Santa Maria. Depois da Clínica Santa Maria, comecei a trabalhar na Clínica Bambina. Nunca fui trabalhar. Conheci a Zona Norte, a Baixada do Rio de Janeiro, depois que eu me casei. Tudo Deus me deu por excelência. Tudo Deus me deu por excelência. Tudo Deus me deu. E ali, trabalhando já, saí de Benfica, vim morar em Botafogo. Um belo dia. Em Benfica ainda tinha as meninas, né, que eu já tinha alugado o meu apartamento para vaga, tinha umas 3 meninas, aí cheguei da igreja, aí uma delas disseram assim para mim, tia, vamos na feira, a feira do São Cristóvão, né, Feira dos Paraíba, como é conhecida aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, não, filha, terminei de vir, fui para uma Santa Ceia maravilhosa, passei por uma Santa Ceia, vou para a feira nada, lá tem música e tal. Mas muitas das vezes, onde você acha que Deus não está, Ele usa situações para te abençoar. Lembra-se disso, Deus confunde para nos abençoar. E ali fui com aquelas meninas. E quando fomos passando por uma determinada área, tinha um senhor muito grande, alto, lindo, lindo. E ele olhou para minha amiga, acompanhou-se minha amiga, sentou-se ao nosso lado. E ali Deus me usou para a vida daquele homem, que ali não era o lugar daquele homem, que Deus tinha algo para ele e tal. Chegando na minha casa, fui embora, né? Passamos uma tarde maravilhosa, sempre aconselhando ele. Que ali não era o lugar dele. Que ele estava desnorteado, mas Deus era com ele. Tá bom, fui embora, deixei eles lá, bebendo, dançando, fui embora. No dia seguinte, aquele senhor me liga. Oi, Maria, cheguei bem. Fiquei com vergonha da menina, né? A menina poderia dizer assim, ficou comigo, né? E liga para ela. Mas naquele momento eu fui um anjo de Deus na vida daquele homem. E aí, Rosana? Sonhei que aquele homem seria meu esposo. Meu Deus, esse homem ser meu esposo. E o homem que estava se divorciando. Minha mãe nos criou dizendo, nunca case com um homem casado. Vocês não podem casar com um homem casado. Para mim, ele era casado. Sim. Eu não tinha na minha mente que ele já estava livre, né? Para casar de novo. E eu sonhei que ele ia ser meu esposo. E eu chamei um rapaz, muito meu amigo, que nós sempre oramos junto. E eu disse, Carlinho, eu sonhei que fulano ia ser meu esposo. Deus me deu a vida do homem toda, comigo e tal. Meu Deus. E eu falei assim, meu pai, agora? Eles, vamos orar. Oramos, entregamos na mão de Deus. Fui para a igreja e o Senhor novamente falou para mim, estou eu te dando aquele homem. Meu Deus. Aquele homem, divorciado, era um dos diretores do estado do Rio de Janeiro, de pesca na época. Uma menina que não sabia falar. Deus me deu um teólogo, um advogado, um diretor. Eu disse, Deus, primeiro eu fui cuidar dele. Encontrei, né, depois, passou uns 6 meses, ele me pede namoro. E hoje, Rosane, eu tenho 25 anos de casada com esse homem. Deus. Que um dia, hoje nós
Tem religião, Rosane, que não deixa você. Tem pessoas que vivem religião, não vive uma vida cristã. Uma vida cristã é totalmente diferente de você vestir, né, a religião. A religião te mata. Porque naquele momento que aquelas meninas me convidaram para ir naquela feira, eu estava vivendo uma religião e não uma vida cristã. Entendeu? Meu Deus, mas ainda assim a senhora chegou ali, a senhora fez uma obra, né? Eu fiz Porque uma obra. mesmo num lugar, né, que digamos assim, porque era uma festa, na verdade, né? Essa feira de São Cristóvão, eu não conheço muito bem, mas pelo que eu ouço falar, já morei aqui, mas nunca fui na feira de São Cristóvão, mas é bem falado, conhecida como as feiras dos Paraíbas, né? Significando que é uma feira muito nordestina. E ali, na verdade, tem comida, né? Isso vende comida De nordestina, todos os... vende, né, coisas relacionadas, né, ao nosso Nordeste. E aí, chegando lá, mas tinha propósito, porque Deus entregou algo, né, para aquele homem e Deus queria aí mudar aí a rota e entregar o que seria o seu futuro marido. Hoje, 25 anos de casada para a honra e glória do Senhor. E Deus tem mudou a sua vida, a sua história, porque Deus, ele mexe muito com isso, pastora, como a senhora sabe, e nós que conhecemos o nosso Deus, ele é Deus dos improváveis, ele é Deus dos desacreditados, Deus dos desesperançosos, como a pastora bem já falou aqui. Talvez você esteja passando exatamente o que a pastora passou, esteja num conflito de divórcio, e nós não estamos aqui para pregar sobre o divórcio, para alavancar o divórcio. Nós cremos no casamento, cremos que o que Deus falou está falado, acreditamos no casamento, mas se você está no relacionamento onde você já tentou, onde só você muda e a pessoa não muda, onde já orou, já jejuou, e tem claro de Deus, então é uma decisão a ser tomada, né, pastor? E Deus, ele é Deus das segundas oportunidades. Eu creio tanto nisso, e a gente tem a palavra do Senhor que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Esse renovar é uma segunda oportunidade de Deus. Quem não viveu bem o dia de hoje, Deus tem um novo amanhecer para você e para mim. Exatamente. Quero até... A Rosane pontuou aí um fato muito sério para nós que somos cristãs em Cristo Jesus. Eu coloquei bem certo. Eu não era evangélica. Eu não era evangélica. Né? Eu conhecia Deus. Eu era criatura de Deus. Eu não era filha de Deus. Eu não fazia parte do reino de Deus. Entendeu? Quando você é criatura, tudo pode. Tudo pode. Você pode estar no 10 casamento. E ainda na sua mente pode você achar que pode ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Você pode mudar. Mas não. Com Cristo não é assim. Com Cristo não é assim. Só separei do pai dos meus filhos que eu não conhecia Jesus. Foi uma forma de Deus trabalhar para mim conhecer a Jesus. Porque se hoje eu estivesse, né, naquela época, se eu conhecesse a Jesus, a Bíblia vai me ensinar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, o recado que eu quero te dar nesse momento? Eu quero dizer para você que é evangélico, está passando aí um momento difícil com seu esposo. Ah, pastora Maria, o meu esposo, eu vou para a igreja e ele não vai. Ele vai, quer que eu vou e eu não me sinto bem. Ei, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. E uma coisa que Deus me prometeu, que eu casaria com um pastor. O meu esposo, ele, que nem eu falei, né? Deus me deu. Eu pedia muito um esposo, pastor, para o Senhor. E o Senhor me deu. Deus me deu a vontade do meu coração. Agora, se eu for te falar, o pastor está de pé, está fazendo a obra? É uma pergunta que eu deixo para você. Talvez você está aí sofrendo porque eu não larguei meu esposo, não separei ainda, porque eu sou esposa de pastor, porque eu faço a obra sozinha. Tem tanto questionamento, sabe, Rosane? No mundo cristão, na vida da mulher cristã, na vida do homem cristão também, porque muitas das vezes o homem
tão fiel a Deus e a mulher não chega ao patamar dele, né? E da mesma forma é a esposa. Muitas das vezes a esposa tem a vontade de fazer a obra, tem um chamado, mas ela recua por quê? Porque ela quer que o esposo esteja junto. Sabe assim? E eu não vejo por aí, né? Então, assim, eu separei porque eu não conhecia a Jesus. O conselho que eu deixo nessa tarde, lute. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio, qual é o que o diabo quer destruir nos últimos dias, que ele sabe que ele já está vivenciando os últimos dias? Família, né? A família. A família, Rosane. Hoje a família ela é atacada por todos os lados. O inimigo desestruturando família, ele está feliz. Então, minha irmã, meu irmão, lute pelo seu casamento. Pastor, eu já lutei, estou lutando. Pastor, eu não tenho mais força. Lute, porque na hora certa, esse Deus vai te exaltar. Esse Deus vai te ajudar. Não adianta você largar e pegar outro, porque vai ser pior. Lute, minha irmã, porque no tempo certo de Deus, Ele vai te tirar desse deserto. No momento certo de Deus, Ele vai te dar vitória. Aleluia. No momento certo, tu verás o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Pastora, a senhora tocou no assunto aí. Pastora, Deus te deu tudo. Marido advogado, marido pastor. E agora? Deus, Né? É só bênção, pastora, então? Não, minha querida. Chorei bastante, né? Principalmente na vida ministerial, né? Quando eu tenho falado, tenho colocado aqui que nunca deixei Jesus, nunca saí da presença de Jesus, nunca. Esse esposo que Deus me deu, me colocou na escola, casamos, fomos embora para Curitiba, né? E ali fui estudar. Fui comer a palavra, fui aprender a falar. Tinha tanta vergonha de falar quando ele estava perto. Muitas mulheres passam por isso, né? Medo de exercer o seu ministério. Não tenha medo, porque Jesus é que nos ensina a falar. Jesus é que nos ensina a pregar. Jesus é que nos ensina a ganhar alma para o reino dele. Aleluia. É Jesus, minha irmã. Então não te prenda a posição, a patente. Não te prenda. Te prenda a palavra de Jesus. Te prenda as almas que estão sofrendo. E ali fui para Curitiba com ele. Fui estudar, estudei. Em 2013, né? Ele foi pastorear depois, Rosane. Entrar um pouquinho, porque o Espírito Santo me diz que tem mulheres que estão vivendo exatamente o que eu vou falar agora. Em 2013, eu saindo do Rio de Janeiro para Curitiba, o Senhor me colocou numa igreja, né? Passei 2 anos em Curitiba, fui embora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor, mas a senhora não mora no Rio de Janeiro? Sou carioca, hein? Não diga que eu não sou, sou. E para descontrair um pouco. E ali, o Senhor me mostra uma placa de uma igreja, Assembleia de Deus de Missões, e o Senhor dizia para mim, pastora, filha, você vai unir nessa placa, mas é por pouco tempo que você vai ficar. Passei 4 anos e meio aprendendo, cheguei limpando o chão da igreja com 2 meses. Eu já era a 2ª pastora do pastor, para a glória de Deus, e Deus foi me levando em todos os setores da igreja. Né? Quando chegou no escalão maior, que eu já não trabalhava mais para o reino, eu ficava sentada e só mandava. O Senhor disse, eu não te quero mais aí. Me deu o ministério falando de Cristo. E aí, pastor, a senhora é pastora, o pastor está junto? Aí que eu quero entrar agora com você que está aí do outro lado, se perguntando por que Deus fez isso na tua vida. Não pergunte por quê, mas para quê?
Nesse intervalo de ministério, o meu marido me apoia em tudo. Hoje ele, olha, filha, faz horário certo, mas ele controla a minha agenda toda. Nunca implicou de eu viajar, ir para outro estado, ficar dias fora de casa, sempre cumprindo as minhas agendas e ele do meu lado. Mas quando Deus me deu o ministério, ele me apoiou, tudo. Só que ele disse assim, eu não estou com você no ministério. De 2013. Hoje eu luto sozinha. Deus me deu tudo. Tudo. Mas eu pedi um pastor. Ele é um baita de um pastor. Sabe assim, um teólogo. É nascido e criado dentro do evangelho batista tradicional. Mas ele disse que já estava cansado. Talvez você está exatamente assim, cansado. Mas eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela diz que não é o começo, mas é o fim. Paulo disse, deixou escrito, combati o bom combate, guardei a fé. Foi até o fim, né? E isso, Rosane, ele falou para mim, não, eu não estou com você no ministério, não vou assumir o ministério. Ah, pastor, e a senhora disse não? Deus não me chamou como covarde. Se Deus me levou, transformou a minha vida, né? Me tirou do Nordeste, de São Luís do Maranhão, como Radassa, e me deu, me colocou dentro de algo para me lutar pelo um povo. Estou eu aqui, lutando pelo primeiro a minha casa, que eu não desisto da minha casa. Eu não desisto do meu esposo. Era mais fácil eu falar, você não quer nada com o ministério? Eu vou procurar um pastor. Estou nova, vou procurar um pastor. E ele vai assumir comigo, nós vamos viver fazendo a obra. Não era mais, no meu pensamento não é mais fácil, mas para Deus não é. Tudo é na direção de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastora. Essa questão de nós recebermos a promessa, e nós viemos até conversando um pouco, né? Eu vim com a pastora, e a gente falando que muitas vezes a gente recebe a promessa e pensa que cumprindo a promessa tudo é mil maravilhas, mas não é. O treinador continua treinando aí, porque senão a máquina enferruja. Sem as nossas lutas, não é fazendo apologia à luta, nem à prova, nada disso, né? Que a gente quer água fresca, a gente quer mandar, né? Nós queremos estar sempre na terra que mana leite e mel. Mas é o meio também de Deus apertar aí, né? As ferramentas, as lutas é uma ferramenta na mão de Deus. E a gente entra em luta e a gente sai mais aprimorada. E não é fácil, né, pastora? Também servir a Deus. Hoje se prega muito o evangelho de flores, evangelho sem renúncias, evangelho de porta larga. E não é assim. Não é. Muitas pessoas anunciam, vem para o evangelho, porque daí você não vai ter problemas. Não, nós vamos ter problema. Mas o bom de tudo isso é que Deus, né, o próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que teríamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e as ferramentas novas vão colocadas na nossa mão. Porque só assim, quando a gente sai dos desertos, é que mais ferramentas. Nós somos o bom soldado de Cristo, o crente é o bom soldado de Cristo. Então, cada guerra que ele vem com uma nova ferramenta, traz uma nova medalha, venceu nessa área, venceu nessa, e assim a vida. Mas, partindo daí, pastora, ali a senhora abraçou o ministério, porque salvação é individual, e vida ministerial de certa forma também, porque muitas de nós queremos deixar o ministério porque o esposo não está indo, e o ministério tem chamados que foi dado para você. A Bíblia diz que fomos chamados cada um segundo o seu propósito. Então é muito individual, está no singular.
Então, nós temos que abraçar essa chamada. Claro que isso não significa que você vai deixar a sua casa, a sua família, o seu marido desprovido. Você vai prover a sua casa, você vai responder a demanda da sua casa, para que o inimigo não tenha aí lugar de dizer, ela está no ministério, mas olha a casa dela como é que tá, de pernas para cima. Não, nós temos que responder bem em casa, mas nem por isso nós deixamos de servir no ministério. Quando a Bíblia fala que Marta e Maria, né, que Maria era a que estava ali, né, servindo Jesus, e Marta sempre muito preocupada, não está dizendo aqui que Marta está completamente errada. Marta também estava fazendo a coisa certa. Só que Maria deu prioridade às coisas do Senhor. Mas, claro, limpar também como Marta é necessário, né, pastora? Sim, minha filha, e é um ponto que você pontuou e é muito real. Não adianta você querer edificar a casa do teu vizinho se a tua está destruída. E no começo do ministério, eu me perdi um pouco. No começo da minha convenção, trazer um pouco essa parte para que você possa, que está do outro lado aí, entender. Ministerialmente, já deu um pouco do meu testemunho, né, que vim, saí de uma infância triste, casei, separei, aceitei a Jesus e ministerialmente agora fui crescendo, né, nos meus dons, queria muito ser usada por Deus, queria ser muito usada por Deus, e muitas das vezes a gente, dessa sede que há dentro da gente, aquela pessoa que verdadeiramente é chamada por Deus, é igual Paulo, né? Quem era Paulo? Era Saulo. Quando Jesus encontra Saulo, ele é transformado, né? É em Paulo. Só que aí ele se dedica 100% a Jesus, a obra, né? 100%. Mas aí nós vamos ver a vida dele, que ele não tinha família, casado, ele não tinha compromisso com a segunda parte, ele tinha compromisso com o reino. E no começo, assim, do meu ministério, né, lá na Missões ainda, na Assembleia de Deus de Missões, quando eu comecei, o homem começou a me dar cargo, eu pensei assim, eu vou... Meu marido fez almoço, ele janta, ele come, ele dorme, não sei o quê, e eu estou orando, estou jejuando, estou indo para o monte. Eu comecei a trazer o fanatismo para dentro de mim, da obra de Deus. Muitas das vezes você está vivendo exatamente isso. Você quer tanto ter os teus dons, quer tanto fazer a obra, mas não é assim. E tudo isso é um ensinamento com Cristo. Eu cheguei a um tempo que eu disse assim, meu Deus, estou um pouco perdida. Sentei, analisei, né? Falei assim, não adianta. Eu passei uma luta no casamento sobre isso. São as brechas que a esposa dá, né? Pelo esposo não estar no mesmo nível espiritual, não está indo na mesma direção. E o meu esposo não ia, e eu 24 horas na obra, era orar, viajar, 24 horas na obra. E isso eu deixei uma brecha dentro da minha casa, né? Talvez você esteja passando por isso, talvez o teu conflito maior, talvez o seu esposo, ele sente a sua falta, né? E você não percebe que o seu esposo está te chamando a tua atenção. Um belo dia chegou um vaso na igreja e Deus usou uma senhora e disse para mim, olha, filha, a sua casa está prestes a cair. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, prestes a cair? Aí eu fui lavar a camisa do meu esposo. Achei dentro da camisa dele um celular. E eu liguei para aquela pessoa. E a pessoa era uma jovem, né, que estava marcando o encontro com meu esposo. Meu Deus. Foi aonde o Senhor disse para mim, abra seus olhos, porque não adianta você estar 24 horas na minha obra, se alguém na minha obra te perguntar como está a tua casa, você vai chorar e dizer, o meu marido está com amante. Meu Deus. O que adianta você servir a Cristo e seu marido com amante? Você vai bater no seu peito e dizer assim, eu sou serva do Senhor. Cadê seu esposo? Meu esposo não quer nada com Cristo. Não é assim. Então, Rosane, dali para frente eu fui entender que eu tinha que recuar um pouco. Meu marido me convidava para ir para um jantar, para sair uma tarde, para ir para o cinema. Eu dizia que eu tinha um compromisso na obra. Meu Deus. E ele ia só. Meu Deus. E aí, quando eu retrocedi, eu comecei a ir ao salão novamente. Eu comecei
a dar atenção para o meu esposo, a dormir à tarde com o meu esposo, a dizer para o meu esposo que eu o amava, a dizer para ele, eu quero ir no shopping com você comprar um vestido, eu quero ir fazer isso com você. E ele começou a perceber a esposa de novo, de volta. Muitos casamentos hoje, Rosane, estão acabados. Ambas as partes. Muitas das vezes o esposo, né, tá com a esposa ali, tá chamando a atenção. Ei, vamos ali. A esposa, não consigo, estou na obra, né? Então, esposa, pare e ouça o teu esposo. Esposo, para e ouça a tua esposa. Foi aonde eu edifiquei a minha casa, Rosane. E hoje, para a glória do nome do Senhor, né, que nem eu já falei, tem 25 anos, e sou sempre uma namorada para o meu esposo, Glória e a ele Deus. sempre o namorado. Glória a Deus, em 1 Timóteo, né? 5:8 fala que, mas Isso. se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a sua própria fé e ele é pior do que o incrédulo. Então, de que adianta a gente cuidar só da obra, né? Nos encher de cargos no ministério, de tal forma que não deixa tempo para a família, para os filhos. Também é uma instituição. A igreja é uma instituição, nós temos que estar ali como membros, dentro da obra, ajudando na igreja. Isso aqui também não é pauta para você, né, ficar 24 horas bajulando a sua casa, a sua família também estaria errado, mas colocar isso numa balança, né? Nem você pode ficar, né, todos os 7 dias da semana na igreja, cuidando da obra da igreja, e deixar a sua casa, o seu marido, os seus filhos descuidados, sem a sua presença, porque você é serva, mas Deus também te deu um esposo, então você também é esposo, você também é esposa e precisa de cuidado. Assim como a obra do Senhor precisa de cuidado, a sua família, você também precisa de cuidado, né, pastora? Muito, muito. Não adianta. É aquilo que Jesus chega para Marta e fala: Marta, por que tu tá ansiosa? Né? Marta, por que tu tá ansiosa? Se nós temos Cristo na nossa vida, nós temos que entender que tudo tem que andar Tudo tem o seu alinhado. tempo e tudo tem o seu momento. Tudo tem que andar alinhado. Alinhado. Cristo, família, família e Cristo. É verdade. Não adianta ser Cristo primeiro, família. Não. A palavra diz que Cristo está em primeiro lugar, verdade. família tem que estar em segundo, mas ela tem que sempre estar em primeiro lugar. Junto, né? Junto. Porque senão negamos a fé. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Aqui com a pastora Maria Marinho no nosso podcast diretamente do Rio de Janeiro. Amém, obrigada. Então, quero aqui também, pastora Maria, e como foi teu retorno para o Rio, né? Meu esposo, ele tem um filho aqui no Rio de Janeiro, e ele sentia muita vontade de voltar. Ele só foi por causa que a família dele morava em Mato Grosso do Sul, e a mãe faleceu, e nós tínhamos que ajudar a irmã. E mais logo nós já retornamos e estamos aqui no Rio de Janeiro, para a glória do nome de Jesus. Coisa maravilhosa, coisa de Deus. A pastora, ela falou aqui do ministério dela, nós falamos aqui no início, né? A pastora, ela vai ter um momento aqui que ela vai orar, né, pastora? Vai orar aqui por nós, por você que está nos assistindo. Então, não saia daqui do podcast, porque ela vai fazer um clamor, vai deixar aqui uma palavra. Ela também vai falar para vocês que moram em São Luís do Maranhão, onde está o ministério, que Deus deu a graça da pastora ser fundadora e também presidente desse ministério. E o que é ser uma mulher fundadora, pastora? Para nós mulheres, para as mulheres que estão aí assistindo e tá com medo de assumir a demanda que Deus tem pedido, tem colocado nas mãos, o que a senhora tem a dizer para essas mulheres, pastora? Rosane, eu falei, né, que Deus me deu em 2013 o ministério. E o ministério nasceu em Campo Grande, Mato Grosso, e logo depois o Senhor levou para o Maranhão. Hoje a sede é em Santa Rita, São Luís do Maranhão, uma cidadezinha vizinha, né, da capital, a qual está localizado. Temos lá, estamos em 5 obras, 5 igrejas, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é fácil, Rosane, que nem eu falei. Não adianta eu edificar a igreja e destruir minha casa, né? Tive que voltar para o Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o bispo, tenho os pastores que cuidam da obra. Em 3 meses eu tenho que ir. Aí eu fico nessa ponte aérea indo e voltando, né? Chegando aqui, ainda não consegui montar aqui do Rio de Janeiro, porque estou esperando a ordem
de Deus. Deus já deu a ordem, né? Agora só estou esperando, né, o momento certo, a oportunidade certa. Porque nós temos tudo isso, nós temos que entender, né, que o nome do Senhor tem que ser glorificado em tudo e não fazer as coisas de Deus de qualquer forma. E o ministério para mim, Rosane, até hoje para mim foi só crescimento, lutas para trazer o crescimento, né? É igual quando Deus chama Moisés, já estou finalizando, Deus chama Moisés, disse a Moisés, Moisés, tu tem um povo para tirar do Egito, né? E Moisés olha para o lado e diz, Senhor, eu tenho os lábios, eu não sei falar, eu tenho os lábios duros, tenho palavras tortuosas, né? E Deus disse para Moisés, estou eu contigo, Moisés, sou eu contigo, não temas, Moisés, que sou eu contigo. Você que está do outro lado, que Deus colocou algo nas tuas mãos para fazer, quero deixar essa palavra para você, não temas, não temas, força de Deus, é pelo poder da força de Deus que se faz a obra, porque cada dia que nós deitamos e levantamos, a força da pastora Maria, ela termina, mas eu tenho que olhar e dizer, Senhor, eu estou levantando pelas tuas forças, né? E assim eu continuo com o ministério e levo esse ministério ganhando alma para o Senhor Jesus, Glória com a força de Deus. Amém. É Deus na frente, né? A palavra de Deus diz, Jesus, ele nos fala que vinde após mim. Então, nós vamos pós Jesus, né? Significa que é ele que está na nossa frente e nós estamos atrás, não só numa posição de submissão, como a pastora nos deu a entender aqui, que ela não faz nada sem que Deus mande, porque nós temos que honrar o nome de Deus, a gente tem que fazer a vontade dele, né, pastora? Mas fazer com prudência. Com prudência. Porque para não escandalizar. E a gente tá falando isso porque eu vim conversando com ela. E para alugar um lugar aqui não é fácil. Não. Né, pastora? Então a pastora não quer alugar nenhum lugar precipitadamente para, né, não ter nenhuma inadimplência e fazer as coisas corretamente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E não adianta a gente andar na frente, como a gente já falou aqui, a palavra diz, quem anda na frente realmente é o Senhor, significando não somente que nós estamos nessa submissão, mas é Ele também que nos guarda, porque escondida nele estamos bem protegidos. Pastora Maria Marinho, a gente vai deixar esse momento aqui para a senhora falar uma palavra aqui para os amados, deixar um versículo, uma palavra da Bíblia, uma palavra que lhe acompanha, ou que Deus falou com a senhora nas últimas 24 horas, ou na semana passada, ou um mês passado, ou a sua passagem. Nós temos sempre algumas passagens que nos acompanham durante a nossa caminhada. A pastora pode falar aí para os nossos amados que estão nos assistindo. Amém, Rosane. Quero também aqui, antes de ler a palavra, quero agradecer a Deus pela sua vida. Tá, Rosane? Que Deus tenha derramado ele na sua vida. Nunca diga não, diga sempre sim, porque não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Tá, Rosane? Deus é contigo, Rosane. Por aonde você passar, Deus é contigo. E eu quero deixar para os nossos amados, Deuteronômio 28, a qual Deus falou no meu coração vindo para cá. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno. Aqui a palavra de Deus, ela diz para nós que ela se renova todos os dias. Olha aqui, Deus falou com Moisés, Deus falou sobre essa palavra no passado, e Ele está falando comigo e contigo no presente de hoje, e Ele vai falar amanhã, porque Ele é Deus de hoje, de amanhã e de eternamente. Então a palavra dele está renovando para mim e para você. O que eu te ordeno neste dia de hoje, né? O teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu quero deixar aqui, Rosane, que essa palavra, ela preenche todo o espaço da vida de um ser humano. Deus, né, está dizendo assim, exaltará. Deus te exaltará. Se você está passando por uma enfermidade, o médico já disse para você que não tem solução, Deus está dizendo, Ele te exaltará sobre essa enfermidade. Está passando uma dificuldade financeira, Deus está dizendo, eu te exaltará sobre essa luta financeira. Eu abro porta onde não tenho porta. Quero dizer para pessoas que estão nesse podcast, Deus está dizendo, faça como a mulher que tinha
tinha 2 filhos. Ali o criador ia levar. Tem pessoas que estão nessa situação, que estão passando um momento financeiro difícil de fechar as portas, fechar a empresa. Tem pessoas aqui, Rosane, que estão prestes a fechar a empresa. O Senhor está dizendo, não fecha a tua empresa, porque o Senhor te exaltará. Aleluia. O Senhor vai te exaltar. Aqui tem pessoas, Rosane, que o Senhor está dizendo que está prestes a separar, está prestes a deixar o ministério, está prestes de largar Jesus, de abandonar a vida cristã. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso. Jesus está dizendo para mim, te dizer nessa tarde, você que está aí chorando no teu travesseiro, deita chorando, levanta chorando, Jesus está dizendo, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, porque Ele vai te exaltar sobre a terra. Espera e veja o que Deus vai fazer. Deus tem algo preparado para você. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Recebe aí essa palavra, porque eu peguei aqui a minha porção. Cada um pegue a sua porção. A pastora vai estar agora fazendo um clamor pela vida de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e por a gente aqui também. Amém. Amém. Quando nós começamos esse podcast, o Senhor fala muito ao meu coração, que Deus quer curar uma pessoa. Deus quer curar alguém que está assistindo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, no nome santo e glorioso do Senhor, meu Deus, o Senhor está dizendo ao meu coração, filha, diga para esta mulher, eu entro dentro da casa dela e mudo toda a situação. Aleluia, meu Deus, toma essa casa nas tuas mãos, toma esse ministério, toma essa empresa, meu Pai, toma essa família, meu Pai. Meu Deus, que está desestruturada. Senhor, eu quero aqui te pedir as tuas bênçãos sobre a vida desta pessoa, Pai. Meu Deus, essa pessoa, Senhor, que precisa desta cura urgente, Pai. Que o Senhor cure, Pai. Que ela venha testemunhar, Pai, nesse podcast que o Senhor o curou. Que o Senhor, Pai, a última palavra, manda dizer o Senhor para ti. Não vem do médico, não vem do advogado, mas vem do Senhor. Vem do Senhor que Ele está dizendo para mim te dizer. Ele está te curando nesse momento. No nome santo de Jesus. Receba essa palavra, receba esse testemunho para edificar a tua vida, a tua fé. Não deixe o Senhor, não deixe os caminhos do Senhor, mas fortifique na fé em Cristo Jesus. E assim eu abençoo a cada um nesse momento. Amém. Oh, maravilhas, glória a Deus. Deus seja louvado por este momento, pela vida de vocês que estão nos acompanhando, que ficaram conosco até agora, aqui nesse vídeo que, como eu já disse, não foi você que encontrou, foi esse vídeo que encontrou você, porque assim Deus usa os meios dele. Ah, irmã Rosana, mas está vindo através da internet, um podcast. Sim, esse é o meio que Deus tem usado nesse nosso tempo. Deus usa os meios, Deus usa a comunicação. Você está aí do outro lado, nós estamos aqui, mas o nosso Deus é presente e Ele sabia que você precisava ouvir esse testemunho, ouvir esta oração de cura. E a palavra de Deus diz que quem crê veria a glória de Deus. Então, se você recebeu essa palavra, creia, meu irmão, creia, minha irmã, porque hoje chegou salvação e chegou cura através dessa rede aqui, dessa internet, esse meio que Deus abriu para levar essa cura até a sua vida nesse dia que você aí, que Deus tem te dado essa graça de viver. Amém, meus amados? Quero agradecer mais uma vez a pastora Maria Marinho. Que Deus abençoe grandemente. A pastora falou aqui onde está o endereço, para que as pessoas possam, senão pode repetir aqui, pastora, aí em São Luís do Maranhão, o ministério Falando de Cristo. É uma obra, um ministério que Deus deu assim a honra e a graça dessa serva do Altíssimo a abrir. Aonde é que fica, pastora? Em Santa Rita, Maranhão, bem pertinho de São Luís. Fica ali em Santa Rita, Maranhão, na Avenida Ival Saldanha, 666. Fica ali localizada na praça
da cidadezinha. Tá muito fácil de encontrar. Também tem uma página no Facebook, quiser me acompanhar, Pastora Maria Marinho, segunda, quarta e sexta eu tenho as lives às 20 horas, horário de Brasília. Amém, glória a Deus. Então, você que está em São Luís do Maranhão, vai aí na igreja. E você que está aqui também nos ouvindo, se não pode estar longe, acompanhe a pastora Maria Marinho. Ela também faz lives de oração. Acompanhe aí essa mulher de Deus. Amém, meus amados? Muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa, na sua vida, de certa maneira, para levar aqui a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo programa. Fica aqui conosco e não se esqueça, Pode Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode